Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu estou sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Pessoal, mais uma coisinha, eu tenho um outro canal aqui na plataforma também, onde eu falo sobre outros assuntos, é um conteúdo um pouco mais divertido e menos pesado que os casos criminais. Então se você quiser conhecer um pouco mais sobre minha vida, meu dia a dia e conversar um pouquinho mais comigo, eu vou deixar o link desse canal fixado num comentário aqui abaixo, vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos que já tem e já se inscreve e ativa o sininho por lá também. Mas agora vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Era maio de 1977 quando uma jovem chamada Colleen Stan, de 20 anos de idade, precisou viajar da Califórnia para Eugene, no estado de Oregon. Ela queria muito participar de uma festa de aniversário de um amigo, e a maneira mais econômica de fazer essa viagem seria pegar carona na beira da estrada. Colleen optou por pegar carona com o primeiro carro que parasse e tivesse alguma mulher dentro. Por isso, ela recusou a primeira oferta, quando dois homens pararam e quiseram levar a garota. Colleen já estava ficando desanimada quando de repente sua sorte parece ter mudado totalmente. Um carro parou e dentro estava uma linda família, sendo um homem dirigindo e uma mulher no banco do passageiro que segurava um bebê no colo. Aquela composição não transmitia nenhuma suspeita, então a jovem entrou no carro e seguiram viagem. É claro que Colleen a essa altura ainda não sabia, mas aquela tinha sido a pior escolha de toda a sua vida, que a partir desse dia mudaria para sempre. Dentro do carro estavam o bebê e seus pais, Cameron Rocker e Janice Rocker. Cameron nasceu em 1953 e Janice em 1958. Portanto, naquele dia, Cameron era um rapaz de 24 anos ao lado de sua esposa de 19 anos de idade. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre esse aparentemente casal normal e inofensivo. A viagem seguia naturalmente tranquila até que Cameron parou em um posto de gasolina. Colleen aproveitou para utilizar o banheiro e assim que voltou para o veículo, ela não pôde deixar de notar uma caixa no banco de trás que não estava lá antes. Apesar de suas desconfianças iniciais, ela decidiu não perguntar nada ao casal sobre isso. Eles também permaneceram em silêncio e ignoraram a cara de curiosidade da jovem em relação àquela caixa estranha. Alguns quilômetros mais à frente, Cameron parou o carro mais uma vez, mas não em um posto, e sim em uma área totalmente isolada, e rapidamente a Janice saiu do carro com o bebê. Cameron assumiu uma atitude totalmente diferente. Ele se transformou em um homem violento e passou a ameaçar Colleen com uma faca, e foi nesse ponto que o medo tomou conta da garota. Isso porque ele a algemou, vendou e forçou ela a entrar na caixa. O veículo então foi colocado em uma rota diferente da rota original, porque Cameron dirigiu de volta para a casa do casal. Assim que chegaram, o casal pendurou a garota pelos pulsos e em seguida cortou suas roupas. Cameron então pegou um chicote e golpeou a jovem repetidas vezes, enquanto sua esposa Janice só assistia. Assim que terminou com o chicote, Cameron foi até sua esposa, Janice, e os dois tiveram relações ali mesmo, na frente da garota. Em seguida, Colleen foi forçada a entrar em uma caixa de madeira, que era só um pouco maior que as medidas de um caixão de funerária. Eu acho que assim como eu, vocês também devem estar se perguntando do porquê o casal faria uma coisa dessas com aquela garota. Afinal de contas, eles pareciam uma linda família tradicional, não é mesmo? Então por isso nós vamos voltar e falar um pouquinho sobre os dois e entender o que tem de errado com esse casal. Não existem muitas informações sobre a infância e a adolescência de Cameron e Janice. O que se sabe é que Cameron nasceu na Califórnia em novembro de 53. Sua família mudava frequentemente durante sua infância, e eles moraram em Red Bluff até o ano de 1969, quando o jovem já estava com 16 anos. Quando se formou no ensino médio em 72, Cameron começou a trabalhar em uma serraria. No ano seguinte, nessa mesma serraria, ele teve seu primeiro encontro com a Janice. A Janice, por sua vez,
nasceu em 1958 e tinha 15 anos quando teve o primeiro contato com Cameron, que nessa época estava com 20 anos. Janice foi muito negligenciada enquanto criança e na adolescência ela vivia sozinha e não recebia nenhum carinho de seus familiares. Por isso, utilizando um discurso bastante doce e carinhoso, Cameron rapidamente se aproximou da garota. E ela também não ofereceu nenhuma resistência quando o jovem começou a demonstrar um comportamento abusivo e dominante. Janice concordou totalmente com a absoluta submissão quando Cameron apresentou a ela a escravidão e o sadomasoquismo. Ocorreu até mesmo um episódio no qual ele quase a afogou em uma de suas sessões, mas Janice o perdoou completamente após o susto passar. Uma das brincadeiras favoritas do Cameron era pendurar a garota completamente sem roupas e bater nela com um chicote. O tempo foi passando e a Janice se deu conta que não estava mais tão envolvida com essa prática de BDSM. Ainda assim, ela gostava muito do boy e não poderia perdê-lo por nada desse mundo. Com isso, ela impôs duas condições para que esse jogo continuasse. Em primeiro lugar, ele teria que arrumar novas escravas, porque ela temia que os chicoteamentos a impedisse de ter filhos, e por isso ele estaria livre para procurar outras escravas. E a segunda regra era que somente com ela ele poderia fazer os finalmentes. Cameron estava autorizado a fazer o que quisesse com as escravas, mas somente Janice ele poderia fazer lá o papai e mamãe. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né, gente? Bom, pouco tempo depois, em janeiro de 76, o casal deu carona para uma moça chamada Marlies Svanhack, que tinha apenas 19 anos de idade. Eles trocaram olhares por toda a viagem e parecia não haver consenso no que eles fariam. Quando chegou ao destino da jovem e ela estava saindo do carro, Cameron a agarrou e a forçou voltar para o carro. Marlies foi enfim levada para a casa deles e em seguida foi pendurada pelos pulsos, despida e maltratada. Algumas horas depois ela foi baleada no estômago e também estrangulada por Cameron. O corpo da jovem foi enterrado em uma cova rasa, perto do Parque Nacional Vulcânico Lansing. Naquela ocasião, a polícia teve como suspeito pelo desaparecimento o namorado de Marlies, porque foi constatado que os dois tiveram uma briga antes dela sair de casa, e como a polícia não encontrou provas do envolvimento dele, o caso ficou sem solução. Agora que nós entendemos o porquê esse casal aparentemente inofensivo não tinha nada de bonzinho, fica bastante claro que a situação de Colin era bastante delicada e ela corria grande perigo. O tempo passou e nas semanas e meses que se seguiram, Cameron transformou a vida de Colin em um verdadeiro inferno na Terra. Diariamente, ele iniciava longas sessões de tormentos que incluíam chicoteadas, choques elétricos e também diversas horas sem nenhuma alimentação. Em pouco tempo, ela perdeu bastante peso. Estima-se que ela tenha perdido ao menos 25 quilos somente no primeiro mês vivendo sob aquelas condições. E devemos nos lembrar que ela era mantida por todo o tempo preso naquela caixa, tanto que o caso dela ficou internacionalmente conhecido como a garota na caixa. O rapto aconteceu em maio e somente 3 meses depois, em agosto de 77, a Colin foi autorizada a tomar seu primeiro banho. Já em novembro, ela começou a fazer pequenas tarefas domésticas na casa e sempre totalmente despida. Em algumas circunstâncias, ela tentou gritar e fugir, mas logo foi contida, tanto que em 25 de janeiro de 1978, Cameron disse a ela que era membro oficial de uma organização secreta muito poderosa, chamada The Company, que em tradução direta seria algo como a companhia. Ele explicou em tom ameaçador para a jovem que esse grupo de poderosos era composto por homens do alto escalão do governo, das indústrias e dos legisladores. O foco do grupo era escravizar mulheres por mera diversão, e eles usavam vigilância de alta tecnologia para monitorá-las o tempo todo para garantir que elas não escapassem. Cameron encerrou seu discurso dizendo que se elas tentassem fugir, elas seriam recapturadas e daí sim não haveria piedade para elas. Além disso, ele garantiu que a família dela também sofreria com a fuga, porque esse grupo iria atrás de todos os seus familiares. Assim que terminou, Cameron abriu a pasta e retirou de dentro um contrato de escravo completo, concedendo a seu senhor um controle absoluto sobre o corpo, a alma e quaisquer bens materiais de Colin. O contrato foi assinado por Cameron, Colin e Janice. Com o contrato devidamente assinado,
Cameron encontrou uma brecha no acordo que tinha feito com a Janice e passou a se satisfazer com outras partes do corpo de sua escrava. Ele entendia que ela não poderia ficar grávida de forma alguma, mas ele encontrou uma solução para isso. O resultado foi que ele passou a ter relações íntimas não consentidas com a Colleen nas sessões de tormento, e também sempre que ele tivesse vontade. A aprovação de Colleen parecia não ter fim, e ela já estava exausta daquilo tudo. Cameron então confeccionou uma nova caixa de madeira para manter Colleen presa, e às vezes ele dormia com as duas na cama ao mesmo tempo. Mas Colleen já não tinha mais forças para tentar fugir, e ela sempre pensava no tamanho da maldade que a companhia faria com sua família caso ela conseguisse fugir. Certa vez, Cameron disse que eles matariam todos os membros de sua família. Ela ficava aterrorizada com essa ideia, e fugir parecia não ser mais uma alternativa. 3 anos depois, em 1980, Colleen teve autorização para sair de casa pela primeira vez. Janice levava Colleen para tomar cervejas em bares e após alguns copos acabava desabafando quanto ela sentia ciúmes de Cameron. Janice garantiu que morria de ciúmes de seu marido, pegando mulheres estranhas e dormindo com elas. No verão daquele mesmo ano, a Colleen recebeu autorização para sair completamente de sua caixa e passou a dormir no chão do banheiro, acorrentada ao vaso sanitário. Para Cameron, seria muito bom que a polícia não estivesse procurando por Colleen, então no final daquele ano, ela foi autorizada a telefonar para sua família e dizer que estava trabalhando como babá para um casal que deu carona para ela na estrada. Em março de 81, Cameron levou a jovem para visitar sua avó e seus pais, e ela apresentou ele como seu namorado, chamado Mike. Não se sabe exatamente o porquê, mas eu suponho que por medo de perder sua serva, assim que voltaram para casa, Cameron mudou de ideia e retirou todas as melhorias dadas a Colleen e a colocou novamente nas mesmas condições de seu cativeiro inicial. 2 anos depois, em 1983, ele terminou de construir uma espécie de poço num galpão e mudou a caixa de Colleen para lá. O comportamento dela era absolutamente impecável e com isso, no ano seguinte, em maio de 84, Cameron permitiu que Colleen aceitasse um emprego de meio período como faxineira em um motel, utilizando um nome falso, é claro. Além disso, ele passou a permitir que ela frequentasse a igreja juntamente com sua esposa Janice. Quando foi em agosto de 84, Cameron contou para Janice que a construção do poço não tinha sido à toa, e sua intenção era conseguir novas escravas e colocá-las no poço junto com a Colleen. Janice ficou muito irritada e seu ciúmes explodiu. Afinal de contas, com mais meninas para o Cameron, sobraria pouco tempo para os dois ficarem juntos. Janice então foi até o motel onde a Colleen trabalhava e revelou que a companhia não existia e foi tudo inventado. Ela também revelou a farsa ao ministro da igreja, que aconselhou Colleen a fugir imediatamente. Ainda desconfiada de que corria perigo por estar fugindo, Colleen ligou para Cameron para sentir qual seria a reação dele ao ouvir que ela estava em uma estação de ônibus e estava indo embora para sua casa. Para surpresa da jovem, ao invés de ameaçá-la, Cameron começou a chorar igual uma criança. Colleen garantiu a Janice que não iria até a polícia. Isso porque a própria Janice suplicou a ela que não fizesse isso, porque ela acreditava na recuperação do marido. Ela acreditava que ele mudaria e se tornaria uma pessoa melhor. Janice queimou o contrato de escravo original, mas mais tarde, nas investigações, eles localizaram uma cópia do documento. Ainda assim, cerca de 3 meses depois, Janice decidiu denunciar o marido à polícia, tanto pelo sequestro da Colleen quanto pelo assassinato de Marlies. A polícia não conseguiu localizar o corpo de Marlies, e por conta disso, Cameron foi acusado somente pelos crimes cometidos contra Colleen. No dia 31 de outubro de 85, ele foi considerado culpado de 10 acusações e condenado a 95 anos de prisão, além do pagamento de uma multa no valor de $50 mil. Janice fez um acordo com a promotoria e testemunhou contra o marido em troca de sua liberdade. O testemunho de Janice foi seguido pelo testemunho de Chris Hatcher, um psicólogo forense e criador de perfis criminais, que também testemunhou para a acusação. 30 anos depois, em 16 de abril de 2015, o pedido de liberdade condicional de Cameron foi negado, e ele só estaria elegível para outra audiência em 2030. Mas devido à pandemia de 2019,
as autoridades da Califórnia entraram em contato com a Colin e informaram que estavam investigando a possibilidade de conceder liberdade condicional a Cameron em março de 2021. Os advogados de Colin, juntamente com uma entidade de apoio a mulheres vítimas de violência, entraram com diversas petições na justiça para impedir a soltura dele. Elas conseguiram então que, em vez de uma audiência de liberdade condicional, as autoridades agendaram uma audiência em setembro de 2021 para decidir se Cameron deveria ser classificado ou não como um predador sexualmente violento. Dessa forma, caso ele seja classificado dessa maneira, o máximo que ele conseguirá será uma internação em um hospital psiquiátrico, e não liberdade como ele tanto deseja. Essa audiência para classificação foi adiada para janeiro de 2022, depois fevereiro, e agora está agendada para abril de 2022, e não há qualquer indicação de que ela vá realmente acontecer. De qualquer maneira, caso ele não seja considerado predador violento e receba liberdade condicional, eu trago a atualização aqui para vocês. Lembrando que isso tudo pode levar ainda vários anos, porque mesmo que ele não seja considerado violento, Colin e seus advogados já estão prontos para recorrer às instâncias superiores. Após o julgamento, Colin estudou ciências contábeis e seguiu em frente para uma vida normal. Apesar disso, ela nunca conseguiu se manter casada e todos os seus relacionamentos não duraram muito tempo. Ela também se juntou ao Reading Women's Refuge Center, que é uma organização para ajudar mulheres vítimas de abuso. Já a Janice voltou a usar seu nome de solteira, que era Lashley, e tornou-se assistente social. No total, Colin ficou sob domínio do casal por mais de 7 anos de sua vida. Esse caso recebeu publicidade internacional e foi tema de vários livros, filmes e séries de televisão, e é um dos casos mais famosos de todos os tempos. Eu tenho certeza que você já deve ter até ouvido falar sobre ele. Eu não sei se com todos os detalhes que eu trouxe aqui, mas eu tenho certeza que alguma coisa você já deve ter visto. E pessoal, eu quero pedir desculpa pelas pronúncias das palavras que não são no meu idioma nativo. Às vezes eu falo de uma maneira diferente do que deveria ser, vocês até me corrigem aqui, eu até agradeço, que eu adoro aprender, mas me desculpa mesmo, gente, porque assim, eu sou péssimo com inglês, com espanhol, com alemão, com qualquer outro idioma que não seja o meu. Inclusive, eu não sei se o nome dela era Colin ou Colin, porque são com 2 Es. O que vocês acham? É Colin ou Colin? Eu acho que era Colin, né, gente? Eu falei o vídeo inteiro errado. Enfim, gente, desculpa por qualquer coisa. Se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.